Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim. Toda semana aqui, vocês já me conhecem, a gente está falando sobre um assunto pertinente do seu interesse e de toda a sua família. E a gente está no mês de abril, né? O mês ainda não terminou. E a gente vai falar hoje sobre o espectro autista, um mês de conscientização, também conhecido como o mês do Abril Azul. E para estar falando aqui comigo sobre esse assunto, eu tive a honra de convidar, né, a psicopedagoga e também analista de comportamento, CEO da rede de clínicas ProKids, a Carla Albuquerque, que está aqui com a gente pela primeira vez. Carla, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que sua agenda esse mês é bem repleta de compromissos e, claro, todo mundo querendo saber um pouco mais sobre você. Você já trabalha na área há bastante tempo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer a gente levar informação de qualidade a quem interessa. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde. Nosso Instagram, @Dr. Play. Nosso site de notícia atualizado todos os dias com notícias sobre saúde, que é o drplay.com.br. E Carla já é bastante conhecida na área. A gente estava aqui conversando nos bastidores, muita coisa. Mas, para quem ainda não conhece, deixa eu reapresentá-la, viu, Carla? Carla, ela é psicopedagoga com sólida formação acadêmica, tem ampla expertise em análise de comportamento aplicada, a ABA, né, e autismo. Também ela é mestre pela Universidade de Cádiz, na Espanha. Possui várias pós-graduações especializadas na área. Atualmente, né, como eu já falei aqui anteriormente, ela tem essa rede de clínica ProKids, que tem João Pessoa, Santa Rita, Patos, Souza, Minas Gerais. E crescendo, né? Crescendo, se Deus quiser, cada vez mais. E ela também aqui tem, tá indo aí para mais uma inauguração, que depois acho que você vai falar. Enfim, ela tem muita coisa, uma bagagem imensa de conhecimento. Também tem expertise aí, eu até estava aqui vendo, ó, consultora ABA, que compartilha seu conhecimento não só aqui também, mas também nos Estados Unidos. Então, o conhecimento dela vai para além, né, das fronteiras da Paraíba. E parabéns, Carla, pela sua trajetória. Eu sei que isso aqui é o resumo do resumo, porque os bastidores que ninguém vê, né, é muito trabalho, na verdade. Mas, Carla, eu queria que você começasse falando, porque muito se fala sobre o autismo, mas ainda tem muito estigma, muitos mitos, muitas verdades, muita fake news também. E hoje em dia está todo mundo com acesso na palma da mão à internet e busca informação. As pessoas estão mais informadas, mas ainda assim, ainda há muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Então, de fato, eu queria que você explicasse de maneira bem didática o que é o autismo em si, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que acomete desde os primeiros anos de vida. Então, o que mais a gente... nesse mês de abril, hoje o CDC americano, né? Trouxe a informação que os diagnósticos hoje, a cada 32 crianças, um é autista nos Estados Unidos. Isso é dado atualizadíssimo. Dado atualizadíssimo. Semana passada saiu no CDC, que é o Centro de Diagnósticos Americanos. Então, a cada 37? Cada 32 crianças, 32, uma é autista. Então, muito se fala também nessa questão da epidemia. Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, tem em seu cerne, tem a parte genética, né, que já é estudado, em 90% tem sua parte genética, e tem a parte ambiental também, sabe, Heloísa? E aí a gente vê, né, como as pessoas têm falado, isso é uma epidemia de autismo, todo mundo hoje é autista, todo mundo tem um autista na família, mas na realidade, Heloísa, a gente nem pode falar nisso. O que acontece é que hoje os diagnósticos são mais precisos. A gente evoluiu na ciência, evoluiu no DCM-5, né, que é o Manual de Transtornos de transtornos, então a gente consegue com mais clareza diagnosticar. Muitas crianças, antigamente, eram diagnosticadas com esquizofrenia infantil, que não era autismo. Né? Quantas crianças e quantos adolescentes iam para hospitais psiquiátricos e a gente não sabia o que eles tinham, a ciência não conseguia explicar, os médicos não conseguiam explicar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando eu vejo muita gente falando sobre isso, né? É uma epidemia, Mas hoje a gente consegue diagnosticar
diagnosticar com maior clareza, né? Os médicos, eles têm mais clareza, né? Os dados são mais efetivos, a gente tem aí terapia efetiva, que a gente vê que as crianças, os adolescentes e os indivíduos com autismo em geral, aqui a gente não vai falar só sobre criança, porque o número de diagnósticos na vida adulta tem crescido, porque foram aquelas crianças que não tiveram oportunidade desse diagnóstico lá atrás, que sofreram a vida toda. É importante a gente deixar claro que nunca disseram, eu não sou dessa caixinha, eu não sou igual ao meu amiguinho, mas os pais não sabiam, os médicos não sabiam e que sofreram a vida toda. Então, eu acho que a evolução da ciência é importante para isso. Hoje, a gente consegue, quanto mais cedo, diagnosticar essas crianças, né? Quando é novinho. Hoje, a gente fala aí, quanto mais cedo, com 1 ano e meio, a gente já consegue ver características e já consegue mandar para terapia. O que vai melhorar esse prognóstico, essa vida e essa qualidade de vida desse indivíduo para o resto de sua vida. Então, até aproveitando, Carla, eu queria que você falasse sobre essas principais características, porque hoje como eu falei no início, todo mundo tem acesso à internet e todo mundo vai lá e busca o seu autodiagnóstico e diz, eu tenho um certo grau, todo mundo hoje em dia tem, e a gente não pode brincar com isso, até porque tem profissionais capacitados, gabaritados para isso, né? Então, assim, essas pessoas que foram subdiagnosticadas, o quanto sofreram a vida toda, e agora tem gente brincando que quer ser, de repente, até para se beneficiar com alguma coisa, alguma lei, porque tem esse outro viés também que está ocorrendo em paralelo, né? Quer ter o espectro. E não é brincadeira. Na verdade, quando a gente fala das características, Heloísa, hoje a gente fala da díade diagnóstica. O que seria essa díade diagnóstica? É dificuldade na comunicação social e movimentos repetitivos. Então, o que seria essa dificuldade? Porque antes se falava dificuldade na comunicação geral, né? Então, o autista, quando a gente vem no DSM-4, que era o antigo, a gente falava nisso, que era dificuldade de se comunicar, muitos não falavam. E aí, eu vou falar aqui para todo mundo entender de forma didática, com o DSM-5 isso cai por terra, porque o que é que os médicos entendiam antes? Então, se você fala, você não é autista. Hoje não. Hoje a gente já vê que é essa falta da comunicação social. O autista fala, mas ele tem essa dificuldade dessa troca de olhares, de entender expressões faciais, de entender jargões sociais. Por exemplo, leva tudo ao pé da letra. Se a gente falar, eu não vou ficar a vida toda engolindo sapo. O autista vai levar ao pé da letra e vai pensar assim, meu Deus, ela vai engolir um sapo. A gente sabe que é uma figura de linguagem. Para o autista é muito difícil entender esse jogo social. Entender que você está fazendo uma coisa errada e eu dei aquela olhada para você e você já entendeu como as mães fazem, né? A criança está lá fazendo uma bobeira. Né? Não tem eles têm essa dificuldade nessa comunicação social, nessa reciprocidade social, de iniciar um diálogo, né? Você vê que por isso a dificuldade de socialização. Então, você, né, já falando dos autistas, a criança de 2 anos que ela não vai lá, ela não busca o amiguinho, ela não vai iniciar a brincadeira, tem um brinquedo, ela normalmente pega o brinquedo e se isola, ela não quer participar dessa interação social, são sinais de alerta. Eu digo muito, Heloísa, lá nos Estados Unidos, a gente estuda muito lá, né, vai muito para lá, e um dos principais pontos é o ponto da amamentação. Quando existe aquele flerte da amamentação, a interação social do bebê com a mãe, que ele olha daquele jeito, é namorado para as mães, normalmente há um desvio dessa comunicação ocular quando existe características autísticas, né? Então, assim, é observar o chamado pelo nome, né? Muitas vezes as mães, né, as famílias acham que tem um problema de audição, porque chama Joãozinho, Joãozinho, e a criança não olha, não responde ao chamado pelo nome, né? Então, justamente, isso vai dando suporte à nossa díade, né? A questão da comunicação social, da reciprocidade social, que ela pode ser inexistente e ela pode ser de baixa qualidade. E a questão dos movimentos repetitivos, que são os flappings que a gente chama, que são balançados de braço, balançados de tronco.
Também pode existir a inflexibilidade cognitiva, por exemplo, só quer comer o mesmo tipo de comida, só quer ir no mesmo tipo de brinquedo, só quer brincar com um brinquedo só. Então, se a criança gosta de dinossauro, ela só gosta de dinossauro. Se ela gosta de carrinho, ela só gosta de carrinho. Apego a rotinas. Então, ela vai para casa por aquele caminho. A gente vê crianças aí que têm crises, né, dentro de carros, dentro de ônibus, porque a mãe sempre é acostumada a ir para casa naquele caminho. Mudou o caminho, a questão da inflexibilidade, é acostumada com aquela repetição cerebral. Então, esses são hoje o que abarca os principais que a gente tem que estar de olho, né? Principalmente nessa comunicação social. É importantíssimo prestar atenção. Até queria tirar essa dúvida também em relação a outros tipos de sensibilidade, por exemplo, cheiro, som, em relação até muitas mães que podem estar nos assistindo, né? De repente tem uma criança que goste muito de carro, de enfileirar carro, enfim. E outras crianças também, se todas elas precisam necessariamente ter esse movimento repetitivo, ou não. Tem algumas que têm até e não tem esse movimento repetitivo. Eu acabei fazendo 3 perguntas aí em uma, mas são dúvidas mais comuns que eu acho que aparecem. Na verdade, quando a gente vai, né, quando o médico vai observar, a criança tem que atingir pelo menos 3 critérios. Então, não importa se ela tem flapping e, por exemplo, ela tem uma comunicação social mediana, mas, por exemplo, se ela atingir 3 objetivos do DCM, por exemplo, se ela tem hipersensibilidade, se ela tem movimento repetitivo e se ela tem uma comunicação mediana, provavelmente ela já está com um pezinho lá no espectro. Então, como o diagnóstico é muito clínico, Heloísa, então a gente precisa, não posso dizer aqui tais e tais e tais características, você já diz que é autismo ou você descarta. A gente precisa realmente da avaliação multiprofissional e da avaliação do psiquiatra infantil ou do neurologista infantil, para a gente entender e observar de forma profunda. O que a gente está fazendo aqui é levantar o alerta dessas características que precisam ser avaliados, tá? Normalmente, enfileirar brinquedos é uma característica autística porque é um movimento repetitivo. Então, tem crianças que, às vezes, nem conseguem ver um tapete fora do lugar em casa, né? Teve uma criança que a gente foi visitar na escola, foi fazer intervenção, avaliação na escola, e a professora fez, as mães já estão acostumadas com isso, Heloísa. Essa mãe desse menino é doida. Porque esse menino é maravilhoso. Como é que ela acha que esse menino é autista? Para você ver a falta de conhecimento da sociedade, né? Então, a gente foi lá e o menino era um gentleman, né? Então, para a sociedade, quem não dá trabalho não tem nada, né? Então, o menino, ele não interagia, ele ficava sentadinho no lugar dele, na cadeirinha dele. A hora do lanchinho, que foi a hora que a gente queria observar, que é a parte da reciprocidade social, que a gente tem que avaliar da criança. Quando foi colocar o lanchinho dele, Heloísa, ele colocava o suco, o lanchinho e a água. Bem arrumadinho. Ele estirou, assim, aquela toalhinha, né? Bem bonitinho, não sei o quê. Aí a professora, tá vendo, minha filha? Ele é a única criança, tinha 7 anos, né? Ele é a única criança que faz. Olha o desmantelo das outras crianças. Aí a gente faz, meu Deus, o esperado é que elas realmente desmantelem. E uma coisa que chamou a atenção foi que ele levantava diversas vezes porque a lancheira dele saía do lugar. A lancheira dele estava assim, aí quando a lancheira fazia assim, ele levantava e ia lá. Ela tá vendo, ó, nem a lancheira dele ele deixa desarrumada. Super perfeccionista. Né? Super perfeccionista. Aí no momento que a gente fez uma mudança, eu mudei o suco e a água, ele entrou em crise. Ele começou a gritar. Aí ela fez, é porque ele é muito organizado. Ele só quer as coisas. Então, a gente tem que ter conhecimento e perspicácia para entender. Não é porque ele é organizado, é porque é uma inflexibilidade. Né? Qual é a criança que vai levantar 10 vezes para arrumar uma bolsa? Entendi. Então, a gente precisa entender que são especificidades do espectro. Né? Que, ao ver das pessoas leigas, né, que não entendem, é a organização, né? A criança é extremamente organizada. Mas imagina o sofrimento de uma criança que tem que levantar 10 vezes numa sala de aula para organizar uma bolsa que saiu do lugar. Que é uma preocupação que ele não deveria ter pela idade, não deveria né? ter. Ele devia estar preocupado em brincar, né? Ô, Carla, e eu queria saber também em relação ao mês, né? Eu comecei falando que a gente está no mês do abril, azul, inclusive. E aí, por que
azul, porque se ter esse mês, sei que você já trouxe muitos dados aqui importantes, mas eu sei que existe uma discussão já em torno desse abril azul, né? O azul especificamente. E existe sim, Heloísa, porque é sobre o subdiagnóstico das meninas, né? Como as meninas existem uma operação chamada masking, que nós mulheres conseguimos maquiar nossas emoções, conseguimos maquiar a nossa forma de estereotipar o que a gente sente, né? Nós mulheres. E a nossa história é que, assim, se a gente. Não, não chora. Ó, espera, né? Então a gente foi criada para isso, para sermos mulheres fortes, para ser, né, mulheres que vão ser mães, que vão ser donas de casa, que vão dar conta de tudo. Então, isso ajudou muito a que as mulheres no espectro autismo, com o espectro autismo tivessem sido subdiagnosticadas. Por isso essa discussão que esse mês, né, hoje o ativismo autista, né, que hoje, graças a Deus, eu tenho há 15 anos nessa área, mas hoje eu vejo os autistas falando por eles mesmos, coisa que a gente não via há 15 anos atrás. Isso tudo é através de terapia, de diagnósticos mais frequentes, né, mais precoces. E aí eles falam muito, né? Principalmente as mulheres com autismo, que não é para ser azul. É tanto que o símbolozinho mudou, que era a gravatinha azul, hoje é uma gravatinha do infinito e colorida, Colorida. porque traz essa visão de neurodiversidade, que não só mais meninos, né? Que essa porcentagem não é só mais tão em meninos, continua sendo mais alta, tá, Heloísa? Mas hoje existem muitas meninas diagnosticadas com autismo. E isso a gente sente nas clínicas também. Antes a gente via muito mais meninos e agora é quase, ó, lá meio a meio. Então a gente tá vendo que tá mudando. É tanto que esse ano na caminhada do autismo, todos nós lá da ProKids fomos de rosa, que é justamente para levantar a bandeira dessa neurodiversidade, né? Que ela existe, ela é latente e a gente precisa olhar. Carla, e até aproveitando essa questão das famílias, né? Hoje em dia, qual seria o principal desafio aí dessas famílias que cada vez mais, né, estão recebendo esses diagnósticos? O principal desafio é o quê? Ela identificar, ela encarar e chegar, por exemplo, numa clínica, né, como a sua, e ter aquele primeiro contato, onde mesmo assim vai ser super bem acolhida, com a equipe multiprofissional, mas existe esse estigma da mãe perceber ou querer ignorar e não procurar ajuda, ainda tem muito disso. Seria o principal desafio dessas famílias? Com certeza, porque o autismo, certa vez uma mãe me falou uma coisa que me marcou, Heloísa. Ela me falou assim: eu passei 9 meses com meu filho e ninguém me falou que ele era autista. Por não ter um diagnóstico na gravidez, por exemplo, como outros transtornos, outras síndromes, por exemplo, a síndrome de Down, você consegue, na gravidez, através da translucência nucal, do exame, você já consegue identificar. O autismo não, a criança nasce perfeita, a criança não nasce com nenhum traço, o fenótipo dela é perfeito, né? É tanto que muita gente diz, meu Deus, que é eu acho que é pior para as mães, ele é tão lindo, como é que ele é autista? Infelizmente, as pessoas têm esses discursos ainda. Então, por não ter fenótipo, as mães, o impacto para as famílias é muito grande, porque até 1 aninho e meio ali, para as famílias, é uma criança absolutamente normal, sem nenhum transtorno. Quando começa a questão da aquisição de linguagem, do desenvolvimento, que eles vão comparando, ele faz, ó, tem alguma coisa atrasada aqui. Então, isso é muito difícil para as famílias, né? Então, todos nós, né? Eu sou mãe, a gente faz um prognóstico para os nossos filhos. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele seja isso. E um diagnóstico, né? Por mais que a gente saiba que o diagnóstico de autismo hoje não é sentença, é um ponto de partida, né? Hoje as terapias estão aí a nosso favor, mas é muito difícil lidar. Então, as famílias ainda têm um luto muito profundo em relação a isso, até do que esperar, né? De saber se a criança realmente vai desenvolver, se não vai, se vai poder ter um futuro bom, se não vai ter, se vai estudar, se não vai. Então, foi o que a mãe me falou. Nessa conversa, eles não me falaram que eu ia ter um filho com autismo na gravidez. Então, para mim é muito difícil lidar com isso, lidar com essa incerteza.
Então, o que a gente pode dizer é que o luto, ele precisa ser vivido. Então, se é para chorar, sabe, Heloísa? E buscar terapias de qualidade, porque não adianta a gente estar enrolando, eu digo muito. Não adianta a gente estar procurando coisas, vai para a internet e procura. Tem uma terapia ali que lançaram com ozônio, com florais. Não, gente. Vai, procura o que é cientificamente comprovado. Quando a gente toma uma medicação, o que é que a gente procura? Se está na farmácia, é porque passou pela Anvisa, é porque passou pelos órgãos, né? Então, pelo amor de Deus, hoje existem plataformas que trazem para a gente, né? O Google mesmo lhe dá. O que é que tem de comprovação e eficácia clínica para autismo. Lá aparecem as abordagens. Então, não coloca teu filho em apuros, né? Eu sei que é difícil. No luto, a gente acaba buscando tudo e mais um pouco. Tudo. Mas quem vai sofrer mais é a criança. Carla, nesse sentido você fala, né? Por exemplo, inclusive na ProKids, né? Vocês trabalham com uma gama de profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar, que eu até queria que você falasse sobre, né? Todo esse apoio que vocês dão também. Mas, paralelo a isso, eu queria que você falasse também sobre essa questão dos pais, do quanto eles precisam estar preparados, porque você até me deu um dado certa vez dessa questão do alto índice de separação, né, entre os pais. Então, essa criança ela vai estar super bem acolhida ali na clínica, mas existe um dever de casa muito grande, né, que precisa ser feito, precisa ser colocado em prática desses pais. Então, eles também precisam estar bem, se fortalecerem, porque ninguém fala muito sobre os pais, né? Também ninguém fala muito sobre as mães, o quanto essas mães, elas também são solitárias, né? Muitas vezes. Esse dado é recente também, 2024. 90% das famílias que têm autismo existem em separação. Existem a saída paterna desse seio familiar. Então, normalmente sobra para a mãe. 90. É a mãe que... 90%. É a mãe que desiste da carreira. É a mãe que desiste, né, de trabalhar fora. É a mãe que vai se dedicar totalmente ao filho. E o estresse dessas mães foi comparado ao estresse de soldados em guerra. Nossa. Então, como a gente tem que olhar para essas mães e entender? Elas precisam de suporte, né? Eu digo muito, quando as mães vêm que estão muito adoecidas, eu falo, ó, se você não se cuidar, seu filho não vai evoluir. Porque jamais, olha, eu falo para elas, ó, um espelho quebrado, você consegue se ver bem? Você não consegue se ver bem. Então, a gente precisa se tratar, a gente precisa se cuidar para que a gente cuide, né? Porque normalmente você vai repassar o estresse pro seu filho. Então, você vai passar uma ansiedade. Cadê? Ele não tá falando. Já era para ele estar falando, já era para ele estar fazendo isso. Às vezes, nessa ansiedade, até existe a troca de equipes, sabe? Eu passei 6 meses. Hoje a literatura me traz que para a terapia ABA eficaz, a criança tem que estar no mínimo 2 anos de terapia intensiva para apresentar resultados. É óbvio que tem crianças que apresentam resultado muito antes que isso, mas a literatura diz a partir de 2 anos. E eu vejo famílias que passam 6 meses num fono, 2 meses em outro, esse aqui não presta, não tem consistência. Esse luto, essa ansiedade das coisas acontecerem muito rápido e não é. Terapia, né, é um passo de cada vez, né? A criança vai evoluir, vai. Ela vai ter aquisições, vai. Mas no tempo dela. Não adianta comparar uma criança com autismo com a criança típica. Eu digo muito isso. Porque, meu vizinho faz. Você tem que comparar a sua criança em terapia de como ela era 60 dias atrás. Ela com ela mesma. Daí você vai ver a evolução. Porque se a gente for comparar com o vizinho, ou até com outro autista, né, por ser um espectro, a gente vai acabar se frustrando. Então, até nós mesmos, né? A gente não pode se comparar com alguém que já está no final da carreira. Não, a gente vai fazer o nosso. Como é que eu era ontem? Será que meu conhecimento ontem não era menos e hoje eu já adquiri mais uma coisinha? Então, eu digo muito, a comparação é sempre também frustrante. Então, essas famílias, elas precisam se unir. Eu digo muito que até a sociedade, né? A gente acaba olhando para essas mães como mães guerreiras, como mãe. Até a gente fez o ano passado, no Dia das Mães, a gente fez
como é que chama? Uma promoção, né? Para que as pessoas, um alerta também, para que você, no Dia das Mães, perguntasse a uma mãe de autista se ela precisasse que lavasse uma louça, se poderia levar o filho dela num parque, deixar ela uma tarde. Porque você imagina, você vive para o seu filho. Você tem mães que relatam que o único horário que ela tem é quando a criança está na clínica. Então, é um estresse muito grande. E eu digo muito, Heloísa, nenhuma mãe queria ir para a ProKids, nem para qualquer outra clínica. Elas queriam estar levando para o balé, para o judô, para a natação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? De respeitar esse luto. Eu digo muito, eu digo todos os dias às minhas recepcionistas, ninguém que está na ProKids queria estar na ProKids. Vocês têm que entender isso. Então, a gente tem que respeitar, muitas vezes, o abuso, a falta de paciência, né? Que às vezes quem está ali é cansativo. E eu digo muito, às vezes vem reclamar, mas Carla, a gente foi tratada muito mal. Aí eu falo, e se fosse seu filho? Então, a gente tenta se colocar todos os dias no lugar do outro. Eu acho que essa é a grande questão, né? E falando do tratamento, Carla, você falou da terapia, né? Da análise comportamental aplicada, que é a aba que todo mundo fala. E eu queria que você falasse mais sobre, porque, paralelo a isso também, tem muita gente, infelizmente, né? Atendendo, se passando, que tem a terapia ABA e não tem. Então, isso é muito arriscado. Se compromete, né, a evolução do tratamento, essas mães, esses pais, o quanto eles podem perder, né, de tempo de evolução do seu filho nas mãos de profissionais errados, né? Infelizmente, tem muita gente atuando dessa forma, né? Eu digo muito, são os profissionais de internet, né? Faz um curso de internet e fala que é analista de comportamento, de um fim de semana. Eu digo até de um mês e diz que é analista de comportamento, porque a formação de analista de comportamento, ela é muito demorada, né? Você tem aí pós-graduação, que são 2 anos, mestrado, que vai lá mais 2 anos e meio. Então, é uma formação demorada. Então, as pessoas hoje, elas não querem isso. Elas querem resultados rápidos, resultados financeiros rápidos e acabam atropelando as coisas. Então, o que eu digo muito aos pais é que se alertem, né? Procurem saber que profissional é esse, se a formação é sólida. Peçam os certificados, né? Às vezes tem profissional que se sente constrangido. Eu não acho constrangimento nenhum. Peçam os certificados aos profissionais. Hoje, a gente, pela LGPD, eles não podem mais ter acesso a esses documentos, né? Mas eles podem pedir para ver, né? Que já aconteceu aqui em João Pessoa também, de falsificação de documento e tal. Nossa. Hoje não se envia mais, que antes a gente enviava. Hoje não se envia mais, mas o pai tem o direito de ver a documentação do terapeuta que atende o filho dele. E assim, ó, a gente tá aqui conversando, esse mês saiu muita coisa legal. Foi protocolada uma PL, né, da regulamentação da profissão de analista de comportamento na Câmara dos Deputados. Então, em breve, se Deus quiser, esse charlatanismo vai acabar, porque vai sair a regulamentação e aí as pessoas vão ter que atingir critérios para ter lá o seu conselho em mãos de analista de comportamento. A gente tem trabalhado junto aos nossos colegas da ANPAC, que é a Associação Nacional dos Analistas de Comportamento, que a gente faz parte, que é justamente para regulamentar e trazer mais clareza aos pais de quais terapeutas, né, podem atuar com ciência ABA. Então, isso é muito importante, a gente está caminhando. Nos Estados Unidos, a profissão de analista de comportamento já existe há vários anos. Aqui ainda não é regulamentado, por isso que eu digo, quando não é regulamentado, abre espaço para os charlatões. Mas a gente já está aí com a luz no fim do túnel, né? Esperar que os deputados realmente se debrucem ao que é realmente importante, né? Não fiquem em volta nessas leis sem fundamento, né, Heloísa? Para ajudar a gente aí a defender os direitos, né, dos autistas. Carla, eu sei que você também, né, fala muito sobre essa questão da educação. E eu sei que você tem muita experiência e já conviveu e tem muita expertise, né, no exterior. Consegue fazer essa comparação real, né, da educação, do ensino do Brasil, da educação lá fora. Como é que você avalia hoje no Brasil, né? Como é que está essa recepção, né, esse acolhimento às crianças, aos jovens, com autismo nessas escolas? Elas realmente conseguem ser acolhidas? Elas conseguem realmente adaptação?
tem ali uma pessoa do lado apoiando, é lei, não é obrigatório. Como é que você enxerga a educação no Brasil, comparado no exterior, para esses jovens e essas crianças, né? Na verdade, a gente está anos-luz atrasados, né? A gente caminhou muito, né, em relação a... Existem leis, né, principalmente a Lei Berenice-Piana, que é a lei do autista, ela traz isso do acompanhante especializado, mas normalmente esse acompanhante, ele não tem capacitação. Então, ele acaba só sendo aquele guia que leva para ir no banheiro, e ele não tem manejo comportamental para lidar com essa criança na escola, no dia a dia. Uma atenção realmente Isso, não, especial. não tem essa capacitação, então falta muito. Lá fora, aqui eu acho que é uma inclusão maquiada, sabe, Luísa? Nossas crianças, elas estão sendo matriculadas nas escolas, tanto públicas como privadas, Mesmo as privadas também. eu não faço distinção e a gente não está preparado. Né? A gente não está preparado. Muitas vezes, eu já fui para muitas escolas, visitas em escolas particulares, que nossas crianças ficavam lá no canto da sala e a professora com 30 alunos dentro de sala de aula ia fazer o quê? Né? Ia fazer o quê? Então, eu vejo muito, nos Estados Unidos existem as escolas especiais. Aqui no Brasil, ainda é um rótulo muito grande, dizer que escola especial, ela vai ser não vai incluir. Então, o que acontece nos Estados Unidos é as crianças vão para a escola especial, elas são trabalhadas dentro da ciência ABA e elas retornam para a escola com as habilidades. Porque, por exemplo, como é que uma criança. A gente tem que entender que essas crianças estão em sofrimento. Uma criança, por exemplo, que tem autoagressividade e heteroagressividade, que se bate e que bate nos outros, como é que ela vai ficar 4 horas dentro de uma escola? Sem nenhum suporte, né? Existem as crianças que têm um suporte garantidos pelo plano de saúde, os poucos que têm planos de saúde que ainda conseguem que um atendente terapêutico em ciência ABA vá para o ambiente escolar. Mas isso os planos de saúde estão tentando até retirar porque diz que é escolar. Mas eu digo muito que não existe, porque é a mesma coisa. Se eu tenho uma patologia, eu preciso de um balão de oxigênio. Aí no ambiente escolar eu vou tirar o meu balão de oxigênio? Não. Eu preciso ter o terapeuta ABA dentro do ambiente escolar, como em qualquer ambiente que ele precisar, que ele necessitar. Então, nosso país ainda está muito atrasado nisso. As pessoas precisam ter essa ideia que as escolas precisam de espaços especiais, sim. Né? A prefeitura, o estado ainda tem as salas de AEE, né? Que é o atendimento especializado, mas que ainda não estão preparados, né? Principalmente dentro da ciência ABA, que é a ciência que é comprovada, né, cientificamente para esses casos, para mudança comportamental. Então, eu acho muito que a gente tem que evoluir muito. Nos Estados Unidos, a gente tem um analista de comportamento dentro das escolas públicas. Então, a gente tem que evoluir muito ainda, porque quem sofre são as crianças, de passar 4 horas sem ser entendidas, de passar 4 horas sendo chamadas de birrentas, essa aqui não vai aprender, então a gente precisa melhorar muito ainda. Do tempo que eu comecei para cá, a gente já avançou muito, porque antes não queriam nem aceitar a matrícula, né? Hoje, pelo menos, já é lei, tem que aceitar a matrícula, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem que dar uma reformulada nesse ambiente escolar para receber. E eu digo não só crianças autistas, tá? Nós não estamos preparadas para neurodiversidade, não estamos A preparadas inclusão de forma geral, né? não. A inclusão anda a passos lentíssimos no nosso país. Eu digo muito, existe uma coisa chamada você tá incluso e inclusão. Você tá incluso, você tá lá no ambiente. Mas inclusão é totalmente diferente. Se o amiguinho aprende de uma forma e você aprende outra, a outra forma você posta para você. E isso não acontece no nosso país. Nós queremos empurrar a goela abaixo. A criança ou adolescente que aprende de forma diferente, ele tem que se encaixar no nosso padrão. Uma coisa que eu falo muito nas nossas palestras, se a gente fizer uma analogia, o carro dos anos 50, como é o carro dos anos 50? Dos anos 60? Como é um carro hoje em dia? Ar-condicionado, GPS, né? Tudo.
A gente vê Daqui a pouco tá andando só. já anda, né? Os Tesla da vida já anda já anda sozinho. só. Você chama no celular, ele vai lhe buscar. Uhum. Agora, se eu olhar uma fotografia de uma escola dos anos 50 e uma fotografia de uma escola de 2025, é igual. Então, a gente precisa evoluir. Ainda é aquela mesma lousa, aquelas mesmas carteiras, Enfileirada. mesma foto. Então, como é que a gente evoluiu tanto e a nossa educação continua no mesmo formato? Então, a gente precisa rever muita coisa disso, porque a gente não pegou ainda o advento da tecnologia, mas nossas crianças hoje elas já nascem na tecnologia. Verdade. Então, são crianças totalmente diferentes de nós, por exemplo. Ô, Carla, em relação aos níveis, né, aos graus, tem tanta gente que fala, vai busca na internet também, meu filho tem um autismo de grau leve, aí tem grau 1, grau 2. Queria que você explicasse também esses tipos e existe tratamento para todos, né? Sim. Na verdade, a gente divide em níveis de suporte, né? Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Por quê? Nível de suporte 1 o que significa não que ele não precise de suporte, mas é que ele precisa de menos suporte. Nível de suporte 2, ele precisa de um suporte mediano. O nível de suporte 3 é um suporte mais efetivo, mais ativo. Isso significa, suporte 3 precisa de mais terapia, precisa de mais cuidado, de mais atenção. Por quê? Porque as características são mais fortes, são mais exacerbadas. Então, ele precisa de um suporte maior. Então, normalmente, o suporte 3 são autistas que não falam, mas eles podem se comunicar, né, através de comunicação alternativa, mas eles podem ter problemas motores, problemas de fala. A maioria das características mais graves estão lá no suporte 3. E o suporte 1 é tanto que as mães dizem assim, muitas vezes o suporte 1 é deixado de lado porque ele precisa de menos suporte. Mas ele não deixa de ser autista. Porque quando o suporte 1 entra em crise, é tão parecida como o do suporte 3. Então, normalmente a gente divide para a gente saber o nível de suporte. Mas o estresse das famílias do dia a dia é o mesmo. Né? Porque as características são muito parecidas. No nível 1, eles estão mais controlados, né? Eles têm mais como eles conseguem falar, muitas vezes, se comunicar. Então, diminui os comportamentos interferentes. Por exemplo, os comportamentos de autoagressão, de heteroagressão. Mas isso não significa que não são complexos também. Então, normalmente, mas ele é suporte 1. As mães que estão assistindo a gente vão dizer, o suporte 1 não é tão legal assim, né? Então, a gente não pode subestimar nenhum nível do autismo, porque é pesado. Ô, Carla, e em relação, né, à evolução que você enxerga dessas crianças, né, que já começam o tratamento desde cedo, e aí chegam seus 10, 12 anos, como é essa evolução? Já consegue estar inserido completamente, nível educacional igual, né, a das outras crianças também? Como é essa evolução, essa diferença de quem realmente consegue um tratamento logo no início, identificar de um tardio, né? Isso. Diagnóstico precoce é essencial, porque a gente tem que pensar que quando a gente pega diagnóstico precoce, que eu estou falando, é 1 ano e meio, 2 aninhos de idade. Nessa idade, há um processo de mielinização do cérebro, né? O cérebro da criança está maturacionando agora. Nossas avós diziam, meu Deus, essa criança parece uma esponja. Nada mais científico do que nossas vovós diziam, porque nessa época ela está fazendo sinapses cerebrais e está absorvendo tudo. Então, quando eu pego um cérebro que está nesse nível e vou ensinar, nossa, por mais que esteja atraso, eu tô com a faca e o queijo na mão. Então, vai aprender muito mais rápido. E crianças que iniciam com diagnóstico precoce, elas podem migrar muito rápido dentro desses níveis. Então, possa ser que essa criança tenha um nível de suporte 3, faz ali 2 anos de terapia, migre para o 2, depois migre para o 1. E tem essa redução. Com certeza, principalmente quando esse diagnóstico é precoce e a terapia é eficaz. Então, você vê que as crianças... existem um conto da carochinha de saída do espectro. A criança saiu do espectro. Não, ela não saiu do espectro, ela não foi curada do autismo. O autismo ainda está lá. Ele aparece em alguns momentos, características, mas a criança foi tão bem trabalhada, né? Ela passou por tanta terapia que ela conseguiu migrar dentro desses
dentro desses níveis. Mas não, até hoje, né, a gente não fala de cura nem de saída do espectro. Muitas pessoas vendem isso erroneamente na internet, mas os pais têm que ter cuidado. Até hoje, que a gente está conversando aqui, 2025, não existe cura do autismo. Possa ser, nós fazemos muitas pesquisas, né, fora. Tem o Alisson Moutri, que faz pesquisa com minicérebros na NASA sobre autismo. Pode ser que amanhã saia uma notícia, opa, descobri uma cura. Hoje, não. Em relação às causas, né? Também tem várias vertentes de estudo, né? Assim, tem N linhas de estudo. Sim. O que é que se fala de mais recente? Você que está sempre antenada, está estudando, está envolvida em eventos, em congressos aqui e fora do país. O mais recente é de cunho genético, né? Vamos explicar assim ao pessoal de casa para eles entenderem. É como se quando juntasse o material genético dos pais, existem alguns genes, né, que já foram, eu não sei te dizer agora especificamente quais são os genes, vou ficar devendo essa, porque são nomes bem complicados, mas existem genes específicos que aparecem dentro do espectro do autismo quando faz um mapeamento genético. Por isso que muitos médicos já estão solicitando um mapeamento genético no autismo. Pode estar existindo, né, que já é, por exemplo, esse gene ou vem do pai ou vem da mãe, ou pode também, aí existem, por isso que não fechou ainda, Heloísa, porque existem algumas crianças que esse gene não vem do pai nem da mãe. Existe uma mutação quando há a troca de material genético do pai e da mãe, aí esse gene aparece. Então, por isso que existem muitos estudos, porque ainda não foi categorizado. Existem muitas crianças que foram a partir dessa genética e tem crianças de outra genética. Tem crianças que também contam a questão ambiental, né, de como elas foram. Agora, a gente tem que ter cuidado com as ideias errôneas, né, que vacina causa autismo, que os desserviços, né? Os desserviços que as pessoas falam que a questão é uma infecção intestinal. Muitas famílias utilizaram do MMS, que é tipo água sanitária para desinfectar. Muitas crianças morreram. Nossa. Fazendo esse tipo de tratamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? O autismo ainda está sendo estudado, muito estudado. Aí saiu uma notícia agora que o governo americano vai investir mais de 30 bilhões de dólares no estudo do autismo. Então, é uma coisa que a gente está estudando muito, que graças a Deus a gente, né, já é uma vitória por conta da incidência que saiu agora do CDC, né? 32, a cada 32 crianças um autismo, o governo americano está investindo muito. Então, a gente tem que ter cuidado, esperar o que os dados científicos nos trazem, né? Se até uma vacina, né, que a gente espera que ela realmente se consolide, que faça, que tem estudos para a gente, né, poder, imagina numa situação dessa. Então, é alertar os pais, as mães, né, os cuidadores, para que realmente só vão para caminhos corretos, né? A gente está aqui se dirigindo para o fim do nosso bate-papo, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas antes da gente encerrar. Queria saber da sua clínica, né, quais são essa equipe multiprofissional que está lá? Quem são esses profissionais que você tem lá que vai dar todo o suporte a essas crianças e a esses jovens, né? Nós temos tanto analistas do comportamento, atendentes terapêuticos, que para explicar aos pais, o analista de comportamento é como se fosse o médico e os ATs é como se fossem os enfermeiros. Então, o médico faz a prescrição, né? A analista de comportamento faz a prescrição comportamental e esses ATs, eles aplicam esses programas específicos. Fora isso, nós temos fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, arte-terapia, natação. Então, realmente é um conjunto. Esse modelo eu trouxe dos Estados Unidos, né? Nós somos a primeira clínica aqui a ter essa equipe multiprofissional trabalhando junto, né? E foi com muito carinho e com muita ciência, com muito estudo que a gente chegou nesse formato, que foi copiado, né? Eu digo muito, é normal. O que é bom, né? Precisa ser copiado. E foi copiado. Hoje tem outras clínicas do setor em João Pessoa. E aí a gente vê, assim, o quanto isso, assim, de ser em um lugar só. Eu via muito o sofrimento das mães. Aqui, as mães saíam daqui para Recife, que era o único local que tinha tratamento na época, Recife ou São Paulo. Então, eu fiz, meu Deus, mas eu preciso trazer um modelo que ajude essas famílias.
E foi assim Então, que nasceu essa ideia multiprofissional, para os pais também não ficar. E tinha tratamento assim, tinha uma fono em Manaíra, aí tinha uma terapeuta ocupacional lá em Mangabeira. Então, as mães, elas passavam o dia migrando. migrando para buscar esses profissionais. E aí veio a ideia de juntar tudo para trazer comunidade e para que esses terapeutas conversassem em si sobre o tratamento, né? Decidissem a melhor forma. Porque quando estão separados é muito difícil ter tomada de Convergir decisão todas as e informações, né? convergir as informações. Então, esse é um modelo que vem lá dos Estados Unidos, mas é um modelo que é muito efetivo. Sei que vocês também são sempre bem antenados e à frente, né? E fazem eventos e promovem muitas ações. E domingo agora, né? Já vai ter a segunda edição da corrida. E aí, mais de 1.000 inscritos. Queria que você Isso. falasse sobre esse momento também que é tão importante para vocês. A gente sempre fala que lugar de autista é em todo lugar. Então, quando a Associação Paraibana de Autismo trouxe para mim o projeto, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que sempre são parceiros, eles falaram: Ó, Carla, vamos fazer uma corrida. Eu disse: agora. Não, mas e autista vai correr? Eu falei: minha gente, é aquilo que a gente fala. A autista tem que estar em todo lugar. Eu digo muito. As mães, às vezes eu não levo meu filho porque ele entra em crise. Besteira, ele entra em crise, mas ele sai. Então, a gente tem que lembrar que os espaços, eles são para ser tomados mesmo pela neurodiversidade. Então, eu sou diferente de você, Heloísa. Então, nem por isso, eu não vou porque eu sou diferente da Heloísa. Não, tem que estar. Então, é uma vitória, né? Hoje nós somos a Corrida Paraibana do Autismo. É a maior corrida para autismo na América Latina. Então, nós temos a honra, né, de ter começado esse projeto junto com a Associação Paraibana de Autismo, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí vamos colocar domingo 1.000 corredores, né, para conscientizar. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre autismo, quanto mais a gente levantar a bandeira, quanto mais a gente trazer informação de qualidade, o preconceito vai diminuindo. Então, quanto mais espaços, pode ser, se me chamarem para dizer, vamos fazer um concurso de dança para autista, eu digo, estou dentro, porque eu acho que é nessa diversidade que a inclusão se encontra, né? É nesse jeito de fazer, de olhar para o outro, sem capacitismo, dizer, você é capaz. Eu quero cantar. E por que não canta? Eu quero dançar, eu quero correr, por que não vai correr? Eu quero nadar. Então, eu digo muito que é um mundo de possibilidades. Antes, eu vejo muito a sociedade e ela taxava muito, né? Muito capacitista. Hoje, não. Hoje, a gente vê autista no mercado de trabalho, a gente vê autista cantando, a gente vê... Verdade. E cada vez mais, assim, o nosso papel enquanto sociedade é abrir mais espaços, Heloísa, para que tudo isso aconteça. E aproveitando o gancho, né, para a gente se despedir aqui desse nosso bate-papo tão educativo, tão necessário, tão útil, queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os familiares, para essas mães que muitas vezes se sentem sozinhas também. Quem, por exemplo, né, diante dessa nossa conversa, começou, né, a ligar o alerta, sinal de alerta, e fez, né, alusão a alguma questão dentro de casa, ali com seu filho, está na dúvida. Não tenha preconceito, né? Primeiro de tudo, assim, não tenha preconceito com o seu próprio filho, precisa encarar essa situação. Tem profissionais capacitadíssimos, né, na clínica. Queria que você deixasse uma mensagem de uma maneira geral, né, para quem está nos assistindo, educadores também, enfim, esse é o momento. Eu acho que não só nesse mês, mas a gente tem que falar sobre respeito. Quando a gente respeita a diversidade, quando a gente entende a diversidade do outro, a gente consegue entender e consegue agir. E eu digo muito, e para as famílias eu deixo um recado assim: diagnóstico de autismo não é sentença. É ponto de partida. A partir dali, você vai saber o que fazer, você vai saber como agir e não espere. Porque quando a gente espera, a situação muda. Então, se nota características, se ver que tem, às vezes a mãe é sempre julgada, né? Você está procurando doença. Pelo amor de Deus, e normalmente, em 99,9% dos casos, as mães têm razão. Então, não espera. A mãe sente, A né? mãe sente. Sexto sentido de mãe é inegável. Então, se está sentindo que está com atraso, não espera.
procura uma equipe multiprofissional para fazer a avaliação, procura um médico para fazer a avaliação dessa criança, porque o sofrimento dela vai ser menor. Então, a gente serve a essas pessoas todos os dias. Então, quando a gente vê aquela criança que estava como se fosse uma caixinha fechadinha e que ela se abre para o mundo, é a coisa mais linda de se ver. Eu digo muito aos meus terapeutas, não tem dinheiro que pague. Então, a gente consegue. Então, não espera. Diagnóstico não é sentença, é ponto de partida. Carla, olha, muito obrigada pela nossa conversa aqui tão esclarecedora, inspiradora. Queria também que você deixasse as redes sociais, né, da clínica, da rede, para quem está nos assistindo procurar vocês também. Temos o site, que é o www.prokidsclinica.com.br, e Prokids Clínica é o nosso Instagram. Então, a gente sempre dá dicas muito legais. Tem o nosso blog lá, a gente posta lá toda semana. Então, vai ser uma honra vocês nos acompanharem. Obrigada, viu? E deixa aqui já a Dr. Play de portas abertas, quando quiser vir, quiser falar sobre esse assunto e tantos outros assuntos também. Então, fique à vontade. Tem muito que se falar, se colocar em cima da mesa, tirar esses mitos, né? Para a gente conseguir avançar e conseguir ajudar cada vez mais famílias, como vocês já fazem todos os dias. Obrigada, viu, Carla? E bom restinho aí de mês com bastante trabalho também, né? Obrigada, eu. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima edição do Dr. Play Podcast. Até lá!